Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e também a um programa Filosofia para Todos. Direto aqui, olha só da onde? Estúdios da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Toda sexta-feira, ao vivo, na rádio, o Filosofia para Todos, né? Para quem tá ouvindo aí. E também no canal do YouTube da rádio e do Conhecimentos da Humanidade para você que está nos assistindo. Então, seja muito bem-vindo, esfirras aí pro pessoal do canal do Conhecimentos da Humanidade, o pessoal sabe do que eu tô falando. E hoje a gente vai continuar a falar sobre o hermetismo. O hermetismo como filosofia, né? Então eu expliquei no último vídeo, no último programa, sobre como o hermetismo nasceu enquanto filosofia, uma filosofia que pregava principalmente a elevação da sua consciência para que você se aproximasse da consciência universal, que era chamada de nous. Então, quanto mais consciente, mais pronto para receber conhecimentos, você se aproximaria dessa consciência universal. Mas também falamos sobre o hermetismo do dia a dia, né, que foi encontrado nos papiros mágicos gregos, onde tinham magias ali para o dia a dia, para curar doenças, para trazer o amor perdido em 3 dias. Tudo isso ali, os nossos amigos egípcios e gregos já faziam. A gente falou também do Corpus Hermeticum, né, como um organizado de textos que trouxe o que seria o corpo filosófico do hermetismo. Então, lembrando que é muito importante a gente começar a partir de agora fazer essa distinção. O hermetismo é uma filosofia, ok? Não é uma religião, não é uma doutrina religiosa. Por que isso é importante? Porque toda religião que você conhece, qualquer uma que você pensar, vai ter antes dela nascer enquanto religião, ela vai ter o que a gente vai chamar de base filosófica. E não só antes de nascer como religião, mas também durante o processo religioso, em que a religião vai ganhando maturidade, vai amadurecendo, a filosofia passa a fazer parte da religião. Vamos pegar um exemplo muito conhecido, o cristianismo. O cristianismo ele nasce baseado no judaísmo, mas com uma forte influência de filosofias romanas, gregas, principalmente uma que a gente chama de neoplatonismo. Vamos lembrar do platonismo um pouquinho? Lembra que Platão dizia que existia um mundo das ideias, um mundo onde tudo era ideal, e que aqui era só um espelho desse mundo, mas que ele não era perfeito como era o mundo das ideias. Quando a gente traz isso para dentro da religião, a ideia de paraíso, a ideia da promessa de uma vida eterna, de descanso em paz, é uma ideia que vem dessa filosofia, dessa ideia de um lugar onde nós iremos. Essa ideia, né, de um paraíso ou de um ser humano ideal que você pode se tornar, vai ser trazida para dentro do neoplatonismo. A própria ideia de Atlântida, né, que é trabalhada por Platão ali num texto dele, Platão não acreditava que a Atlântida existia, gente. A Atlântida por Platão era uma metáfora para esse mundo das ideias. A Atlântida era como se fosse um lugar super tecnológico, evoluído, não só uma grande civilização, mas também evoluído tecnologicamente. Então ele gostava de fazer essas brincadeiras, de trazer isso nos seus diálogos ali, nos seus livros. E aí ele criou um lugar metafísico, inalcançável, que afundou nos oceanos do tempo como a Atlântida. E olha que bacana, fazendo agora um paralelo aqui, um parênteses no nosso programa, todas as culturas do mundo têm uma Atlântida. Alguns chamavam de Avalon, outros de Agartha, outros de Shambhala, outros de Eldorado, outros de Rai Brasil, outros de Hiperbórea, outros de Thule. Todas as mitologias e todas as religiões do planeta têm um lugar que é uma Atlântida, que era um lugar lindo, maravilhoso, que ou foi destruído, ou é um lugar que está além do alcance dos humanos e que a gente precisa descobrir onde isso está. Esse lugar ainda existe até hoje, né? A promessa de uma vida melhor em outro lugar, tudo isso está impregnado. E isso é uma brincadeira filosófica. Isso é algo que a filosofia trouxe para tentar criar processos de ideal, da onde a gente tem que chegar. E o hermetismo, como uma boa filosofia, também tem os seus
processos de se tornar ideal. Então, quanto mais sábio você se torna e mais virtuoso, mais próximo você está dessa mente criadora, mais próximo você está de se tornar realmente alguém muito melhor do que você é hoje. E aí, o hermetismo quanto filosofia vai servir para dar base para religiões e outras filosofias também. Como o neoplatonismo influenciou ali a construção do corpus hermético. Então a gente tem influências acontecendo o tempo inteiro no mundo antigo, como tem no mundo atual. Provavelmente aí a roupa que você está usando deve estar made em não sei aonde, a outra made em não sei aonde. Você consome música de vários países diferentes, tecnologia inventada por gente de vários países diferentes. Essa influência que hoje é tão comum e foi tão naturalizada, naquela época também era naturalizada. Mas voltando para o centro aqui do nosso texto. As religiões, então, elas sofreram influência da filosofia. O hermetismo ele vai influenciar algumas religiões também, mas ele vai ser principalmente a influência do que a gente vai chamar de ocultismo ocidental. O que é o ocultismo, gente? O ocultismo é uma prática oculta. O que é oculto? São coisas que não poderiam ou ser faladas publicamente, porque você poderia ser perseguido por aquilo, né? Como, por exemplo, as pessoas que foram perseguidas durante a Inquisição foram parar na fogueira porque tinham crenças diferentes da crença cristã católica, ou porque eram coisas extremamente perigosas. Imagina se todos os países do mundo hoje tivessem o conhecimento de fazer uma bomba atômica. Talvez a gente vivesse num caldeirão atômico, que uma guerra atômica provavelmente já teria sido deflagrada porque algum maluco em algum lugar ia soltar uma bomba atômica. Então, conhecimento, ele é muito bom. Ele serve para libertar a nossa mente, mas ele precisa ser usado com responsabilidade também. E dentro do ocultismo, então você tem as ordens secretas, as filosofias fechadas, que são feitas dessa forma para proteger os seus membros, como é o famoso caso dos Illuminati, da Baviera, né? Uma ordem que se formou através de cientistas, de filósofos, de pensadores, que tiveram que formar essa ordem para poder conversar sobre ciência, sobre filosofia, sem virarem hereges e irem parar na fogueira. A gente conhece a história de Galileu, que teve que ir lá e falar, olha, não foi bem assim que eu falei, porque ia parar na fogueira. A gente tem a história de Copérnico, a gente tem a história de Giordano Bruno, né, que foi parar na fogueira. Então, esses grandes cientistas, eles tinham que esconder. E aí o ocultismo, então, ele nasce como uma forma de preservar certos conhecimentos para não cair em certas mãos irresponsáveis e, ao mesmo tempo, para proteger as pessoas que faziam parte disso, ok? Então eu disse que o hermetismo influenciou o ocultismo ocidental. O ocultismo ocidental, ele é uma forma de você, através da expansão de consciência, do aprendizado, do estudo e da prática, principalmente, alcançar estados alterados de consciência, se aproximar do Criador e da criação, se aproximar do nous, que é essa consciência universal, ter experiências místicas, enfim, tem um monte de coisas aí que você pode conseguir com isso. Não é muito diferente do que às vezes uma religião te promete. Olha, o paraíso, a libertação, a salvação, a paz de espírito, o amor. Então, o ocultismo também tem dessas coisas, mas vai um pouco além, porque, em geral, ele prega que você é o responsável pela sua vida. Você é a pessoa que tem que cuidar da sua questão espiritual e não terceirizar isso para ninguém, que é o que acontece normalmente numa religião. O hermetismo, então, vai influenciar de que forma? Ele vai começar a influenciar, primeiro, com a questão do processo mágico. Então lembra no último vídeo, no último programa aqui na rádio, que eu falei para vocês que dentro dos papiros mágicos gregos tinham ali magias para fazer no dia a dia, para curar isso, para curar aquilo, para usar o Deus isso, o Deus aquilo. Então o hermetismo vai começar a ensinar um pouco desse processo mágico para as pessoas. Olha, a magia funciona desse jeito, você pode rezar desse jeito, fazer uma oração, fazer uma simpatia, fazer um ritual para esse Deus, mas não precisa ser só para um Deus, podem ser para vários deuses. Então o ocultismo vai começando a ampliar o seu vocabulário mágico. Além disso, o hermetismo vai trazer proposições filosóficas. O que é ser virtuoso? Como ser virtuoso?
como é que o universo funciona. Tem uma passagem que eu gosto muito no Hermetismo, no Corpus Hermeticum, né, que é esse grande corpo filosófico do Hermetismo, que ele seguindo bem um estilo neoplatônico, né, que vai remontar a Sócrates, Platão, tem diálogos. Sempre tem um diálogo ali, né? Ora é um X com Y, ora é Tote com Poimandres, ora é Poimandres com o dragão, enfim. Você tem diálogos ali que vão acontecendo e a gente vai aprendendo com esses diálogos, porque é um diálogo filosófico. Então é um método bem platônico, socrático, que a gente vai ver no neoplatonismo também, que a gente vai ver isso influenciado no hermetismo. E no meio desses diálogos tem várias lições muito bacanas filosóficas, mas tem uma que eu acho muito legal, que é assim, é logo no começo do Corpus Hermeticum, tem uma passagem que fala de ser um vaso. E o vaso, quando a gente olha para o vaso, a gente fala, esse vaso está vazio. Então vou colocar terra, vou plantar alguma coisa, mas esse vaso ele nunca está vazio de verdade. Sempre tem alguma coisa preenchendo esse vaso. Pode ser o ar, mas se esse vaso tiver no espaço e não tiver o ar, o que vai estar preenchendo esse vaso? Vai ser o vácuo? Mas metaforicamente falando, estar vazio nesse sentido é estar pronto a ser preenchido por alguma coisa. Então o hermetismo até diz que o nada não existe, o nada absoluto ele não existe, porque se não tem nada ali, existe a vontade de ser preenchido por alguma coisa. Então além do espaço vazio, existe a vontade. E eu acho que um grande hermetista, ele é isso. Ele é alguém que é um vaso sempre vazio. Vazio por quê? Porque ele não tem conhecimento? Não, o conhecimento é o que vai construindo o vaso. É o que vai moldando esse vaso, é o que vai refazendo esse vaso. Mas o hermetista, no final, ele está sempre preparado para estar recebendo coisas. Né? O grande símbolo do cálice, do vaso, que está pronto para receber as coisas. Está pronto para você ampliar os seus horizontes, receber conhecimento. Acho que a curiosidade é um grande aliado do hermetista, de poder... A gente, quando está no estado de curiosidade, a gente está pronto para receber novos conhecimentos, viver novas experiências. Um hermetista, ele está sempre experienciando coisas novas, e não é à toa que a gente tinha os papiros lá, que o cara, para resolver lá um problema financeiro dele, tá fazendo um pedido para 10 deuses diferentes, de 10 culturas diferentes, e tá tudo certo, gente. Então eu gosto muito dessa passagem, porque ela mostra muito como a filosofia do hermetismo é estar aberto a novos conhecimentos e nunca fechado. Então o hermetista que se fecha, fala, não, as coisas são desse jeito, não pode ser desse jeito, ele não está sendo hermetista raiz, talvez esteja sendo hermetista Nutella, não é esse o meme de hoje? Tem que ser mais raiz, e o raiz ele está mais aberto mesmo para novas experienciações. Beleza, então o hermetismo tem toda essa linha filosófica, fala de receber conhecimento, fala dessa coisa metafísica, né, de uma consciência criadora. Isso vai permear, dando uma espécie de lastro filosófico para que as ordens ocultistas consigam criar suas bases filosóficas para que possam aplicar suas metodologias. E aí elas vão trazer outras ferramentas, como a Cabalá, a astrologia, tarô, enfim, todas essas ferramentas que vieram, muitas delas, né, o método de usá-las vieram de ordens ocultistas organizadas, que a gente sabe que são tradições muito antigas, mas que foram organizadas ali em muitos conhecimentos. O hermetismo, então, gente, vai ser uma dessas linhas norteadoras dessas escolas através da filosofia que ele prega. E como é que ele vai chegar, então, até aí? Vamos falar mais um pouquinho da história do hermetismo, então. O hermetismo, ele vai nascer ali, como eu já disse, né, no século II, Corpus Hermeticum, mas com o tempo ele vai se tornando uma prática considerada meio herética pela igreja. A igreja vai ter um corpo filosófico para analisar vários dos seus textos, né? Alguns famosos, São Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho, dois grandes filósofos cristãos ali que estavam no seio da igreja estudando. Então a igreja vai criar o seu corpo filosófico. E assim, a igreja, durante o tempo, né, ali da Idade Média e tudo, a igreja ela não parou de produzir conhecimento.
ela não parou de pesquisar coisa, ela não parou de produzir ciência. A gente acha que a igreja produziu tudo. Aliás, desculpa, que a igreja proibiu tudo. Mas é diferente. A igreja, ela proibia aquilo que ia contra os ensinamentos dela. Então, muitos livros ou textos eram publicados e a igreja ia lá e julgava. Isso aqui é herético ou não é? Se não era, não é, isso aqui é cristão, isso aqui é legal. Agora, se era, se desviava um pouco do que a igreja falava e era considerado herético, você ia para a fogueira. Então, era perigoso. Era melhor você estar dentro da igreja, estudar as coisas da igreja, e até se fosse meio herético dentro da igreja, a igreja dava uma passada de pano, deixava rolar, mas você tinha que tomar cuidado. E aí o hermetismo, então, quando o cristianismo começa a crescer muito forte, se torna a religião oficial do Império Romano, né? Ali com o imperador Constantino, o hermetismo começa a ser considerado herético, colocado de lado, e ele some durante muito tempo. Até que ele volta a começar a aparecer por volta do século 8 depois de Cristo, através de um documento chamado Tábua Esmeralda. Talvez você já tenha ouvido falar da Tábua Esmeralda. Ela é um texto curto, mas bem importante, porque ela vai ser traduzida para o latim. Essa primeira menção do século 8, a gente consegue encontrar nos escritos de um cara chamado Balinos. E no século XII, ela é traduzida para o latim. E aí, esses ensinamentos da Tábua Esmeralda, eles começam a entrar na Europa. Eles vêm do Oriente, foram preservados no Oriente. E eles começam a entrar na Europa, se espalhar um pouco na Europa, e aí esses grandes estudiosos começam a querer estudar essa Tábua Esmeralda para entender quais são os segredos que a Tábua Esmeralda guarda. Ela vai falar sobre algumas coisas bem interessantes que a gente vai trazer aqui, mas uma das verdades que está ali, ou uma das partes que chama muito a atenção dentro da Tábua Esmeralda, é quando ela fala sobre... Ela começa assim: é verdade sem erro, certa e mais verdadeira. O que está abaixo é como o que está acima, e o que está acima é como o que está abaixo, para fazer os milagres de uma única coisa. Esses são os dois primeiros linhas, vamos dizer assim, da Tábua Esmeralda. E se a gente for pesquisar, dar uma pesquisadinha na Bíblia, a gente vai achar no Evangelho, na verdade na Bíblia não, desculpa, nos textos apócrifos, no Evangelho de Filipe, que foi encontrado lá em Nag Hammadi, né, nos manuscritos do Mar Morto, a gente vai ter uma passagem que diz assim: e Deus, ou o Senhor, ou a consciência divina, disse: eu vim para fazer as coisas de baixo como as de cima, as de fora como as de dentro. Eu vim para uni-los em um só lugar. Está no Evangelho de Filipe, 67, nos versículos 30 a 35. Então olha que interessante, a gente já tem essa coisa do que está fora é como que está dentro, do que está acima é como que está abaixo, que a gente vai acabar vendo depois na Tábua Esmeralda. E provavelmente essas comunidades ali de Qumran, Nag Hammadi, onde foram encontrados esses pergaminhos, elas tinham uma forte influência egípcia. Eles tinham muito contato com o povo egípcio, então era muito comum, e grego também, né? Eles estavam dentro do mundo helênico, depois romano, eles tiveram muito contato com essa galera. A tábua, então, ela começou a circular pela Europa como um grande segredo, e ela teve a sua origem emprestada a um personagem lendário, que a gente já falou aqui no outro programa, que é o Hermes Trismegistus. Então teria sido esse deus que ditou essa tábua para a humanidade, claro, para dar toda essa aura de algo sagrado, algo que veio do divino direto, foi um deus que trouxe para a humanidade, né? E esse cara seria, como eu já falei, Trismegistus, 3 vezes grande, o cara que domina as 3 grandes artes, ou as 3 partes da filosofia do mundo inteiro. Eu vou ler um pouco para vocês o texto da Tábua Esmeralda e fazer uma proposição do que ela pode significar, e aí a gente vai entender como uma das tradições que faz parte do cultismo ocidental nasceu e ganhou corpo. A tradução que eu vou ler agora foi feita por Isaac Newton, sim, o pai da física clássica moderna, em 1680. O texto é assim, gente: é verdade sem erro, certa e mais verdadeira.
O que está abaixo é como o que está acima. E o que está acima é como o que está abaixo. Para fazer os milagres de uma única coisa. E como todas as coisas foram e surgiram de uma pela mediação de uma, assim todas as coisas nasceram dessa coisa por adaptação. O sol é seu pai, a lua sua mãe, o vento carrega na barriga, a terra é sua ama. O pai de toda a perfeição no mundo inteiro está aqui. Sua força ou poder é inteiro se convertido em terra. Separe a terra do fogo, o sutil e doçura com uma grande indústria. Ele sobe da terra para o céu e novamente desce para a terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Por esse meio, você terá a glória de todo o mundo e assim toda a obscuridade voará de você. Sua força está acima de toda força, pois vence todas as coisas sutis e penetra todas as coisas sólidas. Enfim, então o mundo foi criado. Disto são e vêm adaptações admiráveis, das quais os meios ou processos estão aqui. Por isso o seu chamado Hermes Trimegisto, tendo as 3 partes da filosofia de todo o mundo. O que eu disse sobre a operação do Sol é realizado e terminado. Gente, esse texto da Tábua Esmeralda, ele vai ser o texto que vai catalisar a alquimia na Idade Média. Esse texto está falando dos processos alquímicos. Essas 3 verdades podem ser o sal, o enxofre e o mercúrio, que são os 3 elementos primordiais da alquimia. Até indica o nosso curso de alquimia do Conhecimentos da Humanidade, se você quiser entender um pouco melhor. Mas se a gente pega a tábua e entende, a gente vê que a tábua está ensinando a gente que se a gente evapora uma substância, né, separa a terra do fogo, se a gente, nessa evaporação, deixa sublimar a essência ou o óleo dessa substância, a gente está começando a chegar na matéria primordial da criação. Então a Tábua Esmeralda, ela vai influenciar muito fortemente a alquimia, porque aqui ela está ensinando alguns processos alquímicos que a gente faz no laboratório e como a gente consegue chegar na matéria-prima de várias coisas. Quando a gente chega na matéria-prima, a gente chega na coisa que foi criada pelo Criador. E lembra que uma das passagens, quer ver? Ela fala assim: e como todas as coisas foram e surgiram de uma, pela mediação de uma, assim todas as coisas nasceram dessa coisa por adaptação. Então quando você chegar na essência das matérias através do processo alquímico, é como se você estivesse chegando próximo da matéria-prima da criação. Próximo da matéria-prima imaginada e criada na mente do nous hermético. A alquimia, então, vai ter uma forte influência alquímica. A alquimia vai ter uma forte influência hermetista, porque é hermetismo que vai dar essa base de como a alquimia tem que ser feita. E o entendimento de que o que está acima é como o que está abaixo, é análogo, é parecido. Isso trouxe uma baita capacidade dos alquimistas ou dos herméticos, né, desde o início dos tempos, entenderem que o que está acima e o que está abaixo é parecido. O que acontece aqui reflete lá e o que acontece lá reflete aqui. Não é igual, mas é como, é parecido, é análogo. Então isso pode ter ajudado muitos dos filósofos, muitos dos cientistas, como o próprio Isaac Newton, que traduziu esse texto, a entender mecanismos do átomo, como os filósofos gregos propuseram mais de 2000 anos, como a física clássica, como Newton trabalhou sobre ela para entender o mecanismo da física. Lembrando que Isaac Newton fez parte de ordens iniciáticas. Recentemente foram encontrados pergaminhos de Isaac Newton tentando descobrir o elixir da vida eterna, ou seja, provavelmente ele era um grande alquimista. Não é à toa que ele é um dos tradutores da Tábua Esmeralda. Então, a gente pode entender, quando a gente lê as above, so below em inglês, ou como acima está abaixo, a gente pode entender então como os processos alquímicos. Mas os processos alquímicos, primeiro, vamos dizer assim, vários deles vão passar por um negócio que a gente chama de calcinatio, que é o processo que a gente chama de negredo dentro da alquimia, que é queimar a substância para tirar o sal dela, a essência dela, os vapores dela. E aí a gente consegue separar a terra do fogo, como é dito na Tábua Esmeralda. E através desse processo que a gente começa a obter a matéria-prima. E isso vai influenciar demais os alquimistas da Idade Média, que vão influenciar
a criação de laboratórios fechados de estudo alquímico que vão ajudar a influenciar também a criação das ordens ocultistas. Então o hermetismo, ele vai basicamente ensinar a alquimia e ao mesmo tempo ele vai fazer com que através desse processo da alquimia da matéria e da alquimia da pessoa, da alquimia mental, espiritual, emocional, o hermetismo se espalhe no ocultismo durante a Idade Média, em várias ordens, chegando até o século XVIII, XIX e XX, que é o que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, no nosso próximo programa aqui no Filosofia para Todos, e falar um pouco mais dessa parte prática como chegou nos dias de hoje, ok? Então um beijo no coração e até lá!